Existe uma parte de você que ninguém conhece, nem seus amigos, nem sua família, nem a pessoa que dorme ao seu lado. E talvez nem você tenha coragem de conhecê-la. Ela aparece nos seus pensamentos mais silenciosos, naquela raiva que você finge não sentir, na inveja que você disfarça com indiferença, no julgamento que você faz, mas nunca admite. Ela vive nas entrelinhas da sua personalidade. E quanto mais você tenta ser uma pessoa boa, equilibrada, controlada, mais essa parte cresce no escuro. Você acredita que controla sua vida, mas observe com honestidade. Quantas vezes você prometeu que não reagiria daquela forma? E reagiu de novo? Quantas vezes disse que não entraria no mesmo tipo de relacionamento? E entrou? Quantas vezes decidiu que mudaria? E voltou exatamente para o mesmo ponto? E se eu te disser que existe algo dentro de você, tomando decisões em silêncio, influenciando suas escolhas, repetindo padrões, atraindo os mesmos conflitos, sem que você perceba? Essa parte tem um nome: sombra. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu que não deveria ser. Desde cedo você entendeu que precisava se adaptar, que precisava caber, que precisava ser aceito. Talvez você tenha ouvido que era sensível demais, ou agressivo demais, ou sonhador demais, ou intenso demais. Então você começou a se moldar, começou a cortar partes de si. Escondeu sua agressividade, escondeu sua vulnerabilidade, escondeu seus desejos, escondeu suas contradições e, pouco a pouco, foi construindo uma versão socialmente aceitável de si mesmo. Educada, produtiva, controlada, racional. Mas toda construção tem um custo. Imagine uma casa onde você tranca todos os cômodos que não gosta. Você fecha portas, apaga as luzes, finge que não existem. Mas a casa continua tendo aqueles quartos. E um dia, o que foi trancado começa a pressionar por dentro. Tudo aquilo que não coube na sua imagem foi empurrado para o inconsciente. E o que é reprimido não desaparece. Ele apenas muda de lugar. A sombra não é apenas o seu lado negativo. Ela é tudo o que foi rejeitado, inclusive suas qualidades. Talvez você tenha reprimido sua agressividade, mas junto com ela, reprimiu também sua capacidade de impor limites. Talvez tenha reprimido sua raiva, mas junto com ela, reprimiu sua força. Talvez tenha reprimido seu egoísmo, mas junto com ele, reprimiu seu amor próprio. Percebe o paradoxo? Ao tentar ser apenas luz, você se enfraquece, e então a sombra começa a se manifestar, às vezes de forma explosiva. Você aguenta, tolera, suporta. No trabalho, aceita tarefas que não queria. Em casa, engole comentários que te machucam. Nos relacionamentos, aceita situações que te diminuem. Até que um dia, algo pequeno acontece. Uma frase atravessada, uma crítica, um atraso. E você reage como se fosse o fim do mundo. Depois vem a culpa. Você se pergunta por que perdeu o controle. Promete que não vai acontecer de novo, mas acontece. Porque não foi o evento, foi o acúmulo. Outras vezes a sombra age de forma mais silenciosa. Ela cria padrões repetitivos. Você conhece alguém novo? No começo parece diferente, mais maduro, mais equilibrado, mais compatível. Mas aos poucos surgem os mesmos sinais, as mesmas inseguranças, os mesmos conflitos, a mesma sensação de não ser valorizado. E você se pergunta por que isso sempre acontece com você. Talvez não seja coincidência. Talvez exista algo dentro de você escolhendo aquilo que parece familiar, mesmo que seja doloroso. Existe ainda um mecanismo mais sutil: a projeção. Você se irrita profundamente com alguém arrogante, mas talvez exista arrogância reprimida em você. Você condena pessoas invejosas, mas talvez exista inveja que você nunca permitiu sentir. Você despreza pessoas fracas, mas talvez exista fragilidade em você que dói demais admitir. Quanto mais intensa a sua reação, maior a chance de estar tocando na sua própria sombra. A mente prefere atacar fora do que olhar para dentro. É mais confortável julgar. É mais fácil apontar. É mais seguro acreditar que o problema está sempre no outro. Negar a sombra não te torna mais evoluído. Te torna dividido. E uma pessoa dividida vive em conflito constante. Conflito nos relacionamentos. Conflito nas decisões. Conflito interno. Você sente que algo não está alinhado, mas não sabe o que. E então busca distrações, trabalho excessivo, redes sociais, relacionamentos superficiais, consumo constante. Qualquer coisa que evite o silêncio, porque no silêncio, a sombra começa a falar.
E ela fala através de incômodos, através de gatilhos, através de emoções exageradas. Ela fala quando você sente um ciúme que não consegue explicar. Quando sente necessidade de controlar tudo. Quando sente prazer secreto ao criticar alguém. Quando sente um vazio inexplicável, mesmo depois de conquistar algo importante. A sombra não integrada cria desequilíbrio. Mas existe algo ainda mais profundo. Ela também guarda sua potência, sua criatividade que nunca foi aceita, sua autenticidade que foi julgada, sua intensidade que foi reprimida. Quantas vezes você deixou de se posicionar por medo de desagradar? Quantas vezes fingiu não querer algo? Quando queria muito? Quantas vezes diminuiu seu próprio brilho para não incomodar? Muitas vezes você não tem medo do seu lado sombrio. Você tem medo da sua própria grandeza. Porque assumir sua força exige responsabilidade. Exige parar de culpar o passado. Exige parar de culpar os outros. Exige assumir que sua vida é reflexo, em parte, do que você não quis enxergar. Integrar a sombra não significa agir por impulso. Não significa se tornar cruel. Significa reconhecer. Reconhecer que você é capaz de tudo aquilo que critica. Reconhecer que dentro de você existe luz e escuridão. Reconhecer que você é mais complexo do que gostaria de admitir. E quando você reconhece, algo muda. A sombra deixa de agir no escuro. Ela deixa de sabotar. Deixa de explodir. Deixa de se projetar. Porque agora ela foi vista. E aquilo que é visto começa a se transformar. Agora eu quero que você pare por um momento. Pense na pessoa que mais te irrita. Qual característica nela desperta sua reação mais forte? Arrogância? Fraqueza? Dependência? Freeza? Egoísmo? Agora seja honesto. Existe alguma versão dessa característica dentro de você? Mesmo que pequena, mesmo que escondida. Qual emoção você mais evita sentir? Raiva? Inveja? Ciúme? Medo? Desejo? O que você faz para não entrar em contato com isso? Trabalha demais? Finge indiferença? Se coloca como superior? Se faz de forte? Respire. Observe sem julgamento. Você não é feito apenas de luz. E negar sua escuridão não faz ela desaparecer. Ela continua ali, silenciosa, influenciando suas decisões, repetindo padrões, criando conflitos invisíveis. Talvez o verdadeiro amadurecimento não seja se tornar melhor, mas se tornar inteiro. Inteiro significa aceitar suas contradições, aceitar que você é capaz de falhar, de errar, de sentir emoções desconfortáveis, mas também é capaz de transformar tudo isso em consciência. Se algo do que foi dito aqui te incomodou, isso não é coincidência. O incômodo é um sinal. Sinal de que existe algo pedindo para ser visto. E essa jornada não é confortável, mas é libertadora. Nos próximos vídeos, vamos explorar como começar a integrar essa parte escondida de forma consciente, sem repressão, sem auto-engano. Se você decidiu parar de fugir de si mesmo, então continue, porque essa jornada não é para quem quer parecer evoluído. É para quem está disposto a se encarar no escuro. E poucos têm essa coragem,